Fala galera, bem-vindos a mais esse vídeo da Beginners Fotografia. Eu sou o Bruno e esse é o quinto vídeo da série Introdução à Fotografia com Flash. Nesse vídeo eu vou falar para vocês como usar o modo manual, como deixar a exposição da sua foto correta usando o modo manual e também falar um pouco sobre o Guide Number, o número guia do Flash, ok? No modo manual você vai ter que calcular a distância do Flash para o seu assunto, vai ter que descobrir qual configuração usar, qual potência do Flash usar. Se você usar o modo TTL, o Flash em TTL, ele vai calcular tudo isso para você, então facilita muito sua vida. Já no modo manual não, você vai ter que fazer tudo isso. Então existem algumas maneiras para você controlar a exposição do Flash e deixar a exposição correta no modo manual, ok? A primeira que eu vou falar é sobre o número guia. O que é o número guia? O número guia nada mais é do que a indicação da potência do seu Flash, vamos dizer assim. Então quanto maior o número guia, maior é a potência do Flash. Então existe um cálculo para você calcular que diafragma usar na câmera de acordo com o número guia do Flash e a distância do Flash para o assunto. Então você vai dividir o número guia do seu Flash pela distância do Flash ao seu assunto. Então vou fazer um exemplo aqui. O número guia do meu Flash é 58, a distância entre a minha pessoa e o Flash é de 1 metro, mais ou menos. Então eu vou ter que dividir isso para descobrir qual diafragma eu vou usar na lente, na configuração da minha câmera. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é calcular em metros, no caso eu disse 1 metro, e depois você vai ter que converter para pés, ou foot. Tá? Então 3 metros, se você converter para pés, vai dar mais ou menos 3,2 pés. Então você vai fazer o seguinte, você vai dividir 58 por 3,2 e o resultado vai ser a abertura do diafragma. Então eu vou fazer a matemática aqui, que eu ainda não fiz. Então 58 dividido 3,2 pés. E o resultado é um diafragma, nós vamos ter que usar o diafragma, não vai dar para vocês verem, um diafragma de 18. Então eu vou colocar na câmera f18. Mas lembrando, para você fazer esse cálculo, para esse cálculo funcionar, você precisa ter o seu Flash na potência máxima. O zoom tem que estar aproximado no máximo. No caso do meu Flash, o zoom do Flash é 105. Okay? Então eu tenho que colocar potência no máximo, o zoom em 105 e o ISO tem que estar em 100. Ok? Então essa matemática só vai funcionar se você usar essas configurações que eu acabei de dizer. Saindo dessas configurações, usando uma potência diferente, usando ISO diferente, a matemática é outra, e eu não vou entrar nesse assunto, porque é muito complicado. Então o que eu posso dizer para vocês é, entrem em sites, procure no Google Guide Number Calculator, que aí vai dar para você, vai ter lá essa calculadora e você consegue usar configurações diferentes para obter ou a distância ou a abertura do diafragma desejado, ok? Então sobre o número guia, o que eu vou dizer é esse, só essa matemática com essas configurações. O que normalmente é difícil de ser usada, esse tipo de configuração. Potência máxima, ISO 100 e o zoom no máximo. Mas pode acontecer de você precisar, então essa é a matemática. Então agora se eu pegar minha câmera, colocar em ISO 100, abertura f18, colocar o flash na potência máxima e o zoom no máximo em 105, é para eu ter a exposição correta do flash. Então vamos fazer um teste. ISO em 100, diafragma em f18, potência do flash no máximo, zoom no máximo. E vamos ver se realmente eu vou obter a exposição correta. E aí eu vou controlar a potência do flash e o zoom pelo meu Yongnuo no IN622 CTX, ok? Então aqui eu vou colocar o flash em manual, colocar a potência no máximo, que é 1/1, o zoom no máximo também. E basicamente é isso. Ah, outra coisa, o flash ele tem que estar sem nenhum tipo de modificador de luz, flash direto para essa matemática funcionar. Então é algo bem chato, na verdade, você usar isso para calcular aí a potência do flash. Mas as pessoas querem saber como funciona, então eu vou usar essa câmera, tentar fazer a mesma composição que vocês estão vendo no vídeo. Vou ficar um pouquinho diferente e vou fazer a foto aqui. E aí você vê o resultado. A potência do flash não está ruim, eu acho que ainda está um pouquinho clara, está pouca coisa clara. Você pode ver como o zoom está aproximado, a parte de cima que em volta de mim fica toda escura, né? Porque a abertura angular da luz do flash está bem fechada. E para você ter certeza da sua exposição, você olhando na tela você não vai ter o resultado correto, tá? Você vai ter uma referência boa, mas o legal é você checar o histograma da sua imagem, ou histograma. Então eu vou checar o histograma da minha imagem aqui. A maioria das câmeras tem também aquela opção para ver onde está clipado na sua imagem, né? Onde está estourado. E no caso aqui o meu ela pisca preto, tá? Então no caso dessa imagem não tem nada estourado, por incrível que pareça. E você pode ver pelo histograma também. Se você olhar o histograma aqui,
Você vê que essa parte é a parte escura e aqui vai clareando e não tem nada estourado. Então a exposição tá legal, tá? Não tá ruim. Pela tela eu acho que tá um pouquinho clara, ok? Mas pelo histograma aqui a imagem tá bacana. Não tem nada branco estourado. Então isso é bom. Mas se você quiser baixar um pouco a potência do flash, você pode abaixar. Essa é a segunda maneira para você checar a sua exposição. Usar o histograma da sua câmera. Vai ser o mais fiel aí, vamos dizer assim, né? Do que você, ao invés de você olhar na tela mesmo. A tela vai te dar uma referência, mas o histograma vai te dizer certinho se tem algo estourado ou não. Sobre o número guia, é isso que eu tenho para dizer, tá? Esse cálculo com essas configurações, então talvez não seja algo muito prático. Se você usar esse tipo de configuração, você pode usar essa matemática, essa continha simples. Número guia dividido pela distância em pés, você vai ter a abertura do diafragma, que vai ser o resultado. E a segunda opção que eu já mostrei é usar o histogram, ok? Então vou mudar totalmente a configuração da câmera aqui. Vamos sair dessa configuração de número guia. Vou colocar aqui em vou colocar F4, vou pôr o ISO 200. E eu vou adicionar um pouco de luz ambiente aqui. Vou colocar 1/40. Vou tentar deixar a luz igual a do vídeo. Um pouquinho de roxo, mas eu vou usar um flash direto, né? Agora eu estou em 1/40, F4 e o ISO 200. Mais uma vez, o que eu vou fazer? Agora eu vou ter que adivinhar que configuração usar, né? Porque eu não tenho nenhum guia aí. Então eu vou colocar aqui em a configuração do flash, fazer um teste primeiro. E é isso que vai acontecer quando você for fotografar e você não tiver nenhum guia, se você for ter como guia o histograma, você vai ter que fazer fotos de teste até você ter o histograma certinho com a exposição correta. Então eu vou colocar aqui 1/64 no flash, tirar o do zoom máximo também, vou usar o zoom em 24, a potência é 1/64 e vou fazer uma foto. Roteirei para F4, ISO 200 e vamos ver como vai ficar a imagem, ok? E dá pra gente ver que a imagem está exposta legal pelo histograma, ok? Nós não temos nada estourado e também não temos nada no branco. Na verdade, a gente tem bastante branco, mas não tem nada nas partes dos realces, dos highlights. Pelo histograma aqui tá legal, flash direto. Pela tela aqui tá legal. Então o histograma vai te ajudar muito. Assim que você acertar a exposição, acertar o histograma, aí você pode começar a fotografar sem se preocupar com o flash, sem mudar mais nada, ok? Na configuração. Se por acaso você tiver que mudar, no caso se você está usando diafragma em F4, quer usar em F8, por exemplo. Então vamos colocar em F8 aqui. Então você mudando de F4 para F8, você fechou o diafragma em 2 pontos. Então você perdeu 2 pontos de luz. O que você pode fazer? Aumentar a potência do flash ou aumentar o ISO. Então eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar um ponto no ISO, de 1/200 para 1/400. E vou aumentar um ponto da potência do flash, de 1/64 para 1/32. Agora eu vou fazer uma foto. É para eu ter a mesma exposição da foto anterior, mas com configuração diferente. E a foto está exposta praticamente correto, não tem nada estourado mais uma vez, não tem nada nas highlights também. Então você vai checar o histograma da sua câmera para ver se sua exposição está correta ou não. É claro que às vezes tem parte na imagem, partes brancas, por exemplo, que fica estourado, mas que realmente não faz diferença se estiver estourado ou não. Então aí você não precisa se preocupar. Mas pele de pessoas é algo que você tem que ficar atento. Existe a maneira mais fácil, mais eficaz, que é usar um light meter ou um fotômetro externo. Essa é a melhor maneira para você calcular a configuração da câmera, a potência do flash, é usar um light meter. O problema é que ele custa um pouquinho caro, mas vale muito a pena se você trabalha com fotografia, é essencial você ter um light meter. Infelizmente eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas talvez mais para frente eu consiga um para mostrar como funciona. Então basicamente é isso para esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido explicar de uma maneira fácil de entender, porque é algo meio complicado. Uma pergunta que vocês já fizeram, vou responder nesse vídeo também, é se o fotômetro influencia na hora de usar o flash, tá? E a resposta é não. O fotômetro é só para você ter uma noção de como está a luz ambiente. Você não precisa usar o fotômetro zerado para usar o flash, é só para você ter uma noção da luz ambiente, tá? Mais dúvidas deixe nos comentários e como sempre, galera, continuem praticando e até o próximo vídeo. Valeu! Ufa!